estamos de volta e dando continuidade aí ao assunto que alguns não gostam, né? A gente sabe que alguns não gostam muito da área de estudo da vida, estudo do seu corpo, anatomia, fisiologia, muitos não gostam. Porém, é necessário, vocês vão ver que no decorrer do tempo, você vai se conhecendo a partir disso daqui, tá? Então, quando você olha essa imagem aqui, você vê algo diferente, estranho, né? Isso aqui todo mundo está acostumado a ver, mas essas imagens aqui não. Aqui está a demonstração da visualização dos sistemas. Aqui você consegue ver o organismo. Aqui você já consegue ver a atuação de cada sistema, tá? Aqui você consegue ver bem o sistema esquelético, o sistema digestório. Aqui você consegue ver o sistema muscular, sistema circulatório, né? Você consegue identificar alguns sistemas nessa imagem, tá? Então a gente vai fazer um estudo agora dos níveis de organização dos seres vivos, que eu já até entrei em algum tópico nisso daí, quando eu falei de tecido, órgão, sistema, no assunto anterior, tá? Essa aí tá lá na sua página 13 até a sua página 18 do livro didático. Bem, níveis de organização dos seres vivos. Na maioria dos organismos multicelulares, também chamados pluricelulares, as células se organizam em complexos sistemas que determinam a sua sobrevivência. Reparem aqui, bactéria. Bactéria é um ser vivo? É, porque ele é composto de célula, beleza? Mas e aí? É um ser vivo procarionte ou eucarionte? Respondeu certo quem falou. Procarionte, é uma célula primitiva, tá? Paramécio, isso aqui é um protozoário. Isso aqui é uma célula eucarionte unicelular. Essa aqui é uma célula procarionte unicelular. E a esponja do mar? A esponja do mar faz parte de um grupo chamado poríferos. Vocês vão aprender isso no 8º ano. Esses poríferos, eles são animais. São animais unicelulares ou pluricelulares? Pluricelulares, tá? Então, são formados por células eucariontes pluricelulares. E esse animalzinho aqui? Camaleão, beleza, mas o camaleão é uma célula formada por células eucariontes ou procariontes? Eucariontes. É um indivíduo? Sim, é um indivíduo formado pela união de várias células ou uma célula somente? Várias células, então é um indivíduo que possui pluricelular e eucarionte, beleza? Então, a esponja e o camaleão são animais formados por várias células, então eles são pluricelulares. Aqui está a demonstração do que eu falei no conteúdo anterior. Reparem, aqui é um organismo, é um indivíduo. Esse indivíduo é formado por vários sistemas. No seu material aí, ele deu exemplo do sistema esquelético, tá? Então, sabendo que o indivíduo é formado por vários sistemas, exemplificando o sistema esquelético, o sistema esquelético é formado por uma junção, uma união de vários ossos, tá? E aí ele pegou um exemplo de um osso, vamos supor, o fêmur, que é esse osso da sua coxa. O fêmur é um órgão, tá? Dentro esse órgão é composto de quê? Esse órgão é composto de tecido ósseo, beleza? E o tecido ósseo é formado pelo quê? Pela célula óssea, que é chamada de osteócitos. E a célula óssea é formada pelo quê? Pela união de várias organelas, beleza? E as organelas são formadas de várias moléculas. E a molécula é formada por vários átomos. Vocês repararam que eu fui do final para o início? Vocês percebem que tudo é formado por alguma coisa menor, né? A partir do átomo, a gente para sempre no átomo, por quê? O estudo do átomo ainda tem os seus compartimentos, mas que não convém vocês aprenderem isso agora no ensino fundamental, tá? Então, no nível de organização celular, a gente vai até do átomo até, na verdade, a biosfera, né? Vocês já aprenderam, que é a esfera de vida. Mas como a gente está falando de nível do ser vivo, especificando o ser vivo, eu vou parar aqui no indivíduo, ok? Então, beleza. Vamos observar isso daqui no decorrer do assunto e quero chamar a atenção para alguns tópicos aí para vocês compreenderem melhor com relação a tecido, ok? Bem, então, organização, ou melhor, organismo humano. Primeiro, no conteúdo anterior a gente falou de célula, beleza? Quem é que estuda célula? Qual é o ramo da biologia que estuda célula?
Citologia. E agora a gente vai martelar em tecidos. Qual é o ramo da ciência que estuda tecidos? Histologia, tá? É a área da ciência que estuda os tecidos. Tecidos do corpo humano são classificados em 4 categorias principais: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E aí aqui está um exemplo para distinguir cada um, tá? Vocês percebem que o tecido epitelial, muito cuidado, que muita gente considera tecido epitelial e lembra de pele. Qual é o tecido epitelial? Pele. Cuidado, pele é um órgão. Órgão, qual é a definição de órgão? Órgão é formado por vários tecidos. Então, na pele você tem vários tecidos, muito cuidado, tá? A gente encontra tecido epitelial em várias regiões do seu corpo, não só na pele, tá? Até seu estômago é formado por tecido epitelial. Tecido epitelial, a função dela é revestir, proteger, revestir externamente o órgão, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Então, tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso e tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele se subdivide em 4, tá? Quais são os tipos de tecido conjuntivo? Tem tecido conjuntivo dérmico, ósseo, cartilaginoso e sanguíneo. Então, eu coloquei um resuminho aqui para vocês entenderem melhor. Isso não está no seu livro. É só para facilitar, se vocês quiserem, inclusive, copiar, para facilitar como vocês vão dividir e não esquecer, não confundir, né? Bem, então, tecido. Tecido epitelial é dividido em tecido de revestimento, que é o que eu exemplifiquei aqui. A pele possui tecido epitelial também, tá? Que é o tecido de revestimento. E tem o tecido epitelial glandular, que são aqueles que compõem e revestem as glândulas. Tecido conjuntivo, ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, que também se subdivide em tecido conjuntivo propriamente dito denso e o frouxo. Tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo sanguíneo. Agora, tecido muscular. Tecido muscular se divide em liso e estriado. O estriado, que inclusive eu falei no assunto anterior, quando eu dei o exemplo do coração. O estriado se divide em esquelético, que são os músculos que revestem o nosso esqueleto, e o tecido estriado cardíaco, que é o que forma o nosso coração. E o liso, professora? O liso é aquele tecido muscular que forma o seu estômago, o seu intestino, o seu útero, ou, enfim, né, se você é menino não tem útero, mas você tem outras regiões do seu corpo que tem o músculo estriado, estriado cardíaco esquelético e o tecido liso, muscular liso. E também tecido nervoso. Então, repararam que os tecidos são subdivididos em 4. E cada tecido tem as suas subdivisões. O único que você não vai ver subdivisão é nervoso, tá? Então, a gente vai entrar em detalhes aí para cada um. Bem, vamos lá. Primeiro, tecido epitelial. Tecido epitelial, como falado, ele faz o revestimento interno e externo de proteção e de separação de cavidades. Então, ele não é encontrado só na pele, que fique bem claro isso daí, tá? Ele é encontrado em toda a região do seu corpo, tá? Por quê? Porque ele faz o processo, a função dele é de revestir, tanto internamente quanto externamente, proteger e separar cavidades do seu corpo. E outro detalhe, além das funções de revestimento, proteção e separação, que eu acabei de falar aqui da função do tecido epitelial, ele também tem a função de atuar na liberação de suor, lágrimas, saliva, leite e hormônios, ou seja, glândula, né? Pode observar aqui, ó, ela é responsável tanto por proteger o órgão externo, de regular a temperatura do corpo e receber estímulos ambientais externos como frio e calor. A pele não é um tecido, ela é formada por vários tecidos, então ela é chamada de um órgão. Ela é um órgão, inclusive é o maior órgão do corpo humano, ok? Aqui está a demonstração, tá? A demonstração de corte da pele. Você percebe que isso aqui tudo é a pele. E você percebe que é formada pela epiderme, que é o tecido epitelial. Ela é formada também pela derme, tecido adiposo. Por isso você percebe que existem regiões que existem maior acúmulo de tecido adiposo, que é gordura, outras menos. Mas o tecido adiposo é um tipo de tecido. Então, na pele existem vários tipos de tecidos, tá?
tá? Então, tecido epitelial, tecido conjuntivo, que é derme, tecido adiposo, vasos sanguíneos e tecido muscular. Então, ela é um órgão, ok? Bem, tecido conjuntivo. Galera, geralmente vocês têm mais dúvida aqui, tá? Por causa das suas subdivisões. Então, o tecido conjuntivo, primeiramente, ele tem a função de unir, proteger e sustentar outros tecidos e órgãos. No tecido conjuntivo, existem substâncias que ficam entre as células, entre uma célula e outra, e é chamado de matriz intercelular. Olha o nome, matriz intercelular. Inter, entre, celular, células. Então, matriz intercelular são substâncias que ficam entre as células. Onde a gente consegue observar isso? Principalmente no sangue, a matriz, por exemplo, é líquida. Nos tendões e nas cartilagens, ela é formada principalmente por fibras proteicas. E nos ossos, essas fibras são de cálcio, sai de cálcio, tornando então muito rígida. Agora, o tecido conjuntivo, ele tem as suas subdivisões, conforme eu coloquei ali no resumo anterior, e vamos dar entrada aqui no início, falando sobre tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito denso e frouxo. O denso e o frouxo têm uma separação, uma similaridade, vamos dizer assim, né? Dependendo da quantidade de disposição de suas fibras, pode ser classificado em frouxo quando ele tem menos colágeno e pode ser encontrado na camada abaixo do epiderme. Tá? Aqui está o tecido epitelial, tecido conjuntivo frouxo, que fica abaixo do tecido epitelial. Já o denso, ele tem mais colágeno, ok? Esse denso ele é mais resistente e também pode ser encontrado nos tendões e nos ligamentos. Muito cuidado também que vocês confundem ligamentos e tendões. A diferença, o tendão, ele liga os ossos aos músculos. Aqui está uma imagem de demonstração, ó. Os ossos, para poder se mexer, eles têm que ser puxados. Eles são puxados pelos tendões, tá? E esse tendão, ele liga o músculo ao osso. Já os ligamentos, o nome ligamento te lembra o quê? Ligar. Ele liga o quê? Ele liga um osso no outro, tá? Por exemplo, aqui está mostrando aqui a imagem de uma perna, né? Ele está ligando aqui o fêmur à tíbia. Então, o tendão que liga o fêmur ao músculo, tá? Então, ao movimentar o músculo, vai subir a outra parte da óssea, tá? Então, vamos lá. Tendão é a estrutura que liga os ossos aos músculos. E o ligamento é o que liga um osso ao outro, tá? Nessa imagem aqui você percebe a presença do tecido conjuntivo frouxo. Você repara na imagem que ele é diferenciado do tecido conjuntivo denso. E como a gente acabou de falar, o denso ele tem uma menor quantidade de colágeno. Tecido cartilaginoso. Cartilagem, quando fala cartilagem, você lembra, eu furei minha orelha aqui em cima e a cartilagem doeu pra caramba, meu nariz... Cuidado, gente, cartilagem aí na orelha, no nariz tem cartilagem? Tem, mas tem outras regiões também, muitas outras regiões que tem a presença da cartilagem, tá? Mas como todos sabem que na orelha tem cartilagem, você consegue mexer e ela não é dura, ela é flexível, né? Então vamos nos basear nela aí para poder vocês compreenderem melhor. É o tecido das cartilagens, tem as funções de revestir as articulações. Absorvem choques mecânicos, né, pancada, facilitam o deslizamento entre os ossos e oferecem suporte a órgãos como o nariz e as orelhas, dando-lhes formato e flexibilidade. Então você consegue dormir. Já pensou se sua orelha fosse óssea? Você ia conseguir encostar sua cabeça para dormir? Ia incomodar, né? Já parou para avaliar? Já pensou se seu nariz fosse osso? Então, a região do seu corpo que tem que ter mais flexibilidade, ele é formado por cartilagem, tá? E aí você percebe a composição dele é mais distante as células, tem uma matriz intercelular muito grande, tá? Tecido adiposo, isso aqui incomoda muita gente, né? Tecido adiposo nada mais é que tecido formado por gordura. Tecido adiposo é formado por células denominadas adipócitos. Adipócitos é o nome da célula que compõe o tecido adiposo. Ela é especializada em armazenar lipídios, que são gorduras. Numa mulher, geralmente, naturalmente, tá? Numa mulher normal, é encontrado em média de 20% a 25% da massa corpórea dela é de gordura. Já nos homens, o normal é de 10 a 15%, tá?
Isso é encontrado normal, sem ser considerado gordo ou magro, tá? Por quê? Existem regiões do nosso corpo que é necessário ter essa quantidade de gordura. Vocês já pararam para observar aqui? Pode ser o mais magro que for, mas a pessoa tem a presença de uma certa quantidade de gordura nas nádegas. Para quem não sabe o que é nádega, é a sua bunda, tá? Para quê? Para que haja o amortecimento. Vamos supor, você cai sentado. Se você não tiver essa quantidade de tecido adiposo, você pode quebrar essa região óssea. Então, o tecido adiposo serve para diminuir o impacto, diminuir o choque mecânico, tá? Mas tem só essa função? Não. Ele tem outras funções, inúmeras outras funções, né? Outra função muito utilizada por nós é o isolamento térmico. A gente usa a camada de tecido adiposo nos ajuda a nos aquecer durante um período muito frio, tá? Que inclusive é um grande influenciador em aumentar o nosso apetite no frio, ok? Bem, a função de evitar a perda de calor age como isolante térmico, que eu acabei de falar, né? A perda de calor, então você consegue se manter quente, se manter aquecido. Em todos os mamíferos e aves, também exerce a função de fazer reserva energética. Então, se você ficar durante um tempo sem comer, essa reserva de gordura vai ser a reserva que seu corpo vai utilizar para conseguir te manter vivo. Porque ele vai utilizar daí para conseguir suprir a necessidade de produção de energia para você. E também te protege contra choques mecânicos, pancadas, né? E aqui está a demonstração de um tecido de adipócitos, ok? Bem, galera, eu vou dar uma paradinha aqui para continuar o próximo tecido na próxima parte da aula.